Tributação das debêntures, 22,5% a 15%, né? Até 180 dias, 22,5%, 181 a 360, 20%, 361 a 720, 17,5%, e acima de 720, 15%. E quem que recolhe o imposto de renda? A empresa emissora. Esse recolhimento é na fonte, né? Toda vez que você vê a palavra na fonte, é no ato, né? No ato do resgate, por exemplo, né? Tá? Quais são os riscos existentes em uma debênture? Risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez. Os 3 riscos predominantes, né? Normalmente são encontradas no mercado as debêntures pré-fixadas ou corrigidas por algum índice de preço, por exemplo, IPCA. Legal? Tranquilo? Tudo bem até aqui? E eu tenho um segmento interessante chamado debêntures incentivadas. O que é a debênture incentivada? Por exemplo, vai construir um aeroporto na sua cidade. Se a Jamile fosse emitir debêntures para captação de recursos para fazer um aeroporto, possivelmente ela emitisse, ela se enquadrasse na lei das debêntures incentivadas, tá? Que elas são para segmentos, elas também são conhecidas como debênture de infraestrutura. Anota aí. Debênture de infraestrutura. Ela tem isenção de imposto de renda para pessoa física, tá? Por ser um segmento incentivado. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Legal? Então, a debênture incentivada, né? A debênture incentivada, ela tem a isenção de imposto de renda para pessoa física. Legal? Para pessoa física. Beleza. Jamile, ela podia ter feito a emissão daquelas debêntures de várias formas, tá? Uma das formas, Jamile deu, presta atenção que agora eu vou falar da hierarquia de garantias, tá? Jamile deu o prédio da empresa dela como garantia para a emissão das debêntures. O prédio da empresa dela, beleza? Então, Jamile ofereceu para o investidor uma garantia real. Legal? Ela ofereceu uma garantia real para o investidor. Jamile poderia ter dado como garantia bens da empresa, deu caminhões lá da empresa como garantia para a emissão das debêntures. Tudo bem? Ela deu bens da empresa. A garantia é a flutuante, então, nesse caso. Tudo bem? Garantia flutuante. Jamile poderia ter dado como garantia nada. E tem 2 situações onde ela dá nada como garantia, tá? Que é a garantia quirografária, que é um pouquinho mais forte que a garantia subordinada, tudo bem? Então, são 4 tipos de garantia que tem uma debênture. 4 tipos, legal? Vamos lá? Garantia real, garantia flutuante, garantia quirografária e garantia subordinada. Então, como que você lembra disso na hora da tua prova? Qual que é a hierarquia? Ó, presta atenção no que o titio vai fazer agora aqui. Tá? Professor, tá muito rápido, tá bom. Vou mais devagar. São 3 tipos de debêntures. Podem ter 3 tipos de debêntures. Debênture simples, debênture conversível e a debênture permutável. Falei isso aqui agora há pouco aqui atrás. Beleza? Então, vamos lá. Professor, pode refalar do conceito de debênture? Vamos lá, de novo. Conceito de debênture é a captação de recursos financeiros por parte de uma empresa. Então, uma empresa emite debêntures e quem compra ajuda aquela empresa a se financiar de alguma forma. Tudo bem? Tranquilo? Boa, Cássia, é isso aí. Ó, refluxo. Lembra do refluxo, quando você come e fica com azia, fica com queimação. Refluxo. Por quê? Porque na tua prova vai cair a hierarquia dessas garantias, da mais forte para a mais fraca. Refluxo. Qual que é a mais fraca? Subordinada. Depois vem a quirografária, depois vem a flutuante e depois vem a real. Tudo bem? Beleza? Refluxo para você lembrar, tá certo? Então não esquece disso. Qual que é a garantia mais forte, né? A garantia mais forte é a garantia
real, beleza? Tranquilo? Vamos lá, questão de prova, meu povo lindo. Quando eu falar valendo, tá? As debêntures apresentam uma hierarquia em suas garantias oferecidas em sua emissão. Da menor garantia para a maior são... Pronto. Com as dicas do teacher, você nunca mais erra esse encrenca. Da menor para a maior, né? Refluxo. Pronto, galerinha de 6 meses. Alternativa C. Vocês já acabaram com a minha brincadeira, né? Então tá bom, vamos lá. Refluxo. Beleza? Então vamos lá. Agora, quais são as características do mercado a termo? Vamos lá, vem comigo. Não teve nenhum fluxo financeiro no início da operação, tudo bem? São negociações realizadas fora de bolsa, geralmente em mercado de balcão. Liquidação com entrega física ou por diferença de preços. O contrato é adequado às partes, sem padronização. Tenho que manter a posição até o vencimento, baixa liquidez, com risco de crédito entre as partes. É um contrato bem mais frágil, tá? É um contrato bem mais frágil que o mercado futuro. Legal? Então vamos lá. A forma do endividamento, tá? Capacidade de poupança, né? Que é a capacidade que você tem de guardar dinheiro. Fluxo de caixa, que é o registro da entrada e saída, né? De um casal, de uma família, enfim. Balanço patrimonial, tudo que você tem versus tudo que você deve, tá? E a fórmula do endividamento. Galera, na tua prova, vamos lá. Se cair assim, o endividamento é dado pela relação entre... Então, vamos lá. Se cair assim na tua prova, o endividamento é dado pela relação entre... Pode ser daí ativo e passivo e ativo, tanto faz. Porque a relação entre esses dois caras, ativo, passivo e ativo, tanto faz. Agora, se cair na tua prova o índice de endividamento ou a fórmula do endividamento, né? Aí a alternativa correta, aí a alternativa correta vai ser, né? A que traga ou passivo total dividido pelo ativo total, ou passivo exigível, né? Dividido pelo ativo total. Tanto faz. Passivo total pelo ativo total ou passivo exigível dividido pelo ativo total. Pode cair desses dois jeitos na tua prova. Tudo bem? Passivo exigível dividido pelo ativo total. Legal? Então, essa é a fórmula do endividamento, tá? Então, se cair uma questão como essa aqui, tá fácil de resolver. Questão 11. O índice de endividamento é dado por... Parabéns, alternativa D de dado, né? Passivo total dividido pelo ativo total. Essas são as heurísticas: disponibilidade, representatividade, ancoragem e aversão à perda. Essas são as heurísticas que estão no cronograma de cobrança da prova, tudo bem? Mas isso está lá no seu material, no seu mapa mental. Beleza? Então, aqui, questões, né, de ASG ou ESG, tá? Meio ambiente, sociedade, inclusão social, diversidade e governança, né? Governança é um meio de preservarmos ali os direitos dos acionistas e investidores da comunidade e trazer transparência também para o processo, tudo bem? Então, isso aqui, né, é o tema, esse aqui é o tema que vai cair na tua prova, o tema novo, né? Empresas preocupadas com o que estão com mais altos níveis de governança corporativa, né? Mais altos níveis de governança corporativa. Então, essa empresa, ela está preocupada com o quê, né? Com seus acionistas, beleza? Conjunto de práticas que preservam, né, principalmente os seus acionistas, tá? Legal. Olha como não tem segredo, né? Vocês vão conseguir responder essa questão 39 tranquilamente. Vamos lá? Alternativa B, né? Comprovação de investimentos em valores mínimos para o desenvolvimento sustentável dos negócios. Né? São requisitos para um fundo IS. O que é um fundo IS, né? Investimento sustentável, tá? Vamos lá. Questão número
número 18 aqui, 18.844 do aplicativo Top Invest, tá? Vamos lá. Requisitos para fundos de investimento sustentável, né? Compromisso com a sustentabilidade. Vamos lá, como que respondemos ao algarismo romano que o Titio ensinou? Primeiro, ver se tem alguma opção comum, né, a todos. Tem alguma opção comum? Tem. A opção 1 é comum em todos, então já era, joga fora, você nem precisa mais dela. A opção 2 é comum em todos também, né? Então, você já sabe que é certa, né? Legal? A opção 3 já não é comum em todos, tá? E a opção 4? A opção 4 é comum em 2 aqui, né? Bom, então, qual que não faz sentido aqui? Tem alguma que não faz sentido? Não? Pronto, ó. A questão 3, né, não faz sentido, tá bem? A minha preocupação não é que ele forneça uma rentabilidade acima do mercado. É sim que ele traga sustentabilidade, ações continuadas, mas sustentabilidade e ações continuadas você nem precisava se preocupar, né? Porque ele está comum em todas as questões, né? Então você tinha que se preocupar com a 3 e com a 4 aqui só, né? E aí a transparência, sim, é correta. Então, a alternativa correta, vamos resolver aqui, né? Ao vivo, questão, vamos preencher aqui, questão número 3 aqui, né? Parabéns, essa aqui é a questão correta. Yes, beleza? Agora eu quero olhar sob a ótica do consumo. Na ótica do consumo, eu tenho uma fórmula, tá? E essa fórmula é essa aqui, ó. Ela pode ser sem nenhum parênteses ou pode ter parênteses, tá? Então, a fórmula é essa aqui, ó. PIB é igual a consumo mais investimento mais gastos do governo mais exportações líquidas, representado por essa sigla NX. Ou pode estar assim, consumo mais investimento mais gastos do governo mais exportações líquidas, que são as exportações menos as importações. Pode estar dessas duas formas aqui na tua prova. Então, o C é o consumo, o I é um investimento, o G é o gasto público ou gastos do governo e o NX são as exportações líquidas. Tudo bem? Então, quando cair na tua prova, índice oficial utilizado pelo governo, IPCA, calculado pelo IBGE, pega como base, né, o consumo das famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, que vivem nas regiões urbanas ou metropolitanas, né? Não dá tempo de esperar dados da zona rural de Piedade para mandar para o IBGE, né? Então, áreas urbanas, regiões metropolitanas, e a periodicidade dele é de 1 a 30. Decoreba, porque na prova vai cair quem que calcula, vai cair 1 e 40 salários mínimos, vai cair que é a área urbana, e o período de coleta de 1 a 30 do mês, tá? Então, toda vez que tiver as palavras governo, CMN, índice oficial, eu estou falando de IPCA. Então, sempre que falar de índice oficial utilizado pelo governo, estou falando de IPCA. Legal? Então, vamos lá. Essa aqui é a questão clássica de prova, tá? Questão número 2. No Brasil, o índice de preço cuja taxa de variação é adotada como meta de inflação. Tá? Legal. Então, falou em índice oficial, né, utilizado pelo governo, índice utilizado pelo CMN, né? É o IPCA. Beleza, meu povo? O IGPM, galera, ele sim é calculado pela FGV, então ele é privado, né? Esse cara aqui tem uma diferença aqui, né? Esse cara tem uma fórmula, tá? Então, vamos lá. A fórmula dele é assim, ó. Vamos lá. A fórmula dele é assim, ó. Quando você tira A na prova, presta atenção. Quando você tira A na prova, você se senta no bar e comemora. Legal? Tirou A na prova, se senta no bar e comemora. Tirou C na prova, se vira nos 30 para a próxima. E CC significa 5 mais 5 igual a 10. Vamos lá de novo. Tirou A, se senta no bar e comemora. Tirou C,
se vira nos 30. CC significa 5 mais 5 igual a 10. Por que ele é uma medida síntese da inflação nacional? Porque o IGPM mede uma síntese, né? Ele sintetiza 3 grupos que fazem parte, né, da nossa economia: construção civil, consumidor e o atacado. Tudo bem? E, por último, o período de coleta dele, 21 a 20. Ou seja, o IGPM de julho agora começou a ser coletado no dia 21 de junho, tudo bem? 21 do mês anterior a 20 do mês de referência. Legal? 21 a 20. Essa é a diferença e vai cair isso na tua prova. A prova sempre vai confundir você com temas parecidos. IGPM com o IPCA, né? Beleza? CMN com CVM, mercado a termo com mercado futuro, LTN com LFT, tudo que for meio parecido, a prova vai tentar te confundir, tá? Então, vamos lá. Primeira questão de prova, tá? Primeira questão de prova, você vai ter que saber a nossa querida fórmula, tá? Essa é a questão tranquilinha. Vamos lá. Questão número 5. Legal. Com a minha dica, vocês não erram mais nessa prova, tudo bem? Estão me falando, professor, tem o IGPDI também, né? Que está tendo relevância no mercado. Sim, a prova não pede, tá? No cronograma o IGPDI, mas vamos lá. IGPDI, qual que é a diferença do IGPDI para o IGPM, tá? É que o IGPDI é o mês cheio igual o IPCA, tá? 1 a 30 também. Essa é a diferença, tá? Então, não é para ser cobrado porque não está no cronograma oficial da Anbima, tudo bem? Mas vocês já sabem, se cair, é o Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna. Esse é o nome do IGPDI, que é como se fosse um primo do IGPM, só que o cálculo dele é mês cheio também, igual o IPCA. Legal? Então, vamos lá. Agora eu vou dar uma dificultada na questão, tudo bem? Me autorizam? Legal. Vou trazer uma questão de prova clássica, que eu vi já em várias provas da CEA também, tá? Questão 28. O fato do IGPM estar consistentemente maior que o IPCA nos leva a supor o quê? O fato do IGPM estar consistentemente maior que o IPCA. Sempre o IGPM está maior que o IPCA, nesse caso aqui. O que está acontecendo? Bom, galera, se vocês lembram da fórmula, vocês vão ver que o IGPM tem uma pressão muito forte do atacado, né? Então, significa que os preços no atacado estão subindo mais que os preços no varejo, que é a alternativa C, a correta. Tá certo? Então, o preço do atacado está subindo mais que o preço no varejo, porque o IGPM, 60% dele é atacado, beleza? Vamos agora falar de taxa de câmbio, tá? Bom, primeiro, o que é a taxa de câmbio? Né? A quantidade de reais necessários para eu comprar uma moeda estrangeira, tudo bem? Pode ser dólar, pode ser euro e por aí vai. Agora vamos lá. Eu quero saber o que significa para vocês câmbio valorizado e câmbio desvalorizado. Qual dos dois representa o dólar alto e o real baixo? Câmbio valorizado ou câmbio desvalorizado? Qual dos dois representa o dólar alto e o real baixo? Parabéns para vocês que responderam câmbio desvalorizado. Beleza? Então, quando o dólar está alto e o meu real está uma porcaria, a minha taxa de câmbio está desvalorizada. O meu câmbio está desvalorizado. Eu preciso de muitos reais para comprar um dólar, tudo bem? Muitos reais para comprar um dólar, tá? Selic Meta, divulgada pelo Copom, e serve para o acompanhamento do sistema de metas para a inflação. Essa taxa aqui é fixa e hoje está 13,25. Tudo bem? Aí, nas transações entre instituições financeiras que tenham como garantia títulos públicos, desculpa, a média dessas taxas praticadas gera a taxa Selic Over.
E o nome over já diz que eu só vou saber após, né, o fechamento do mercado, tudo bem? Quando as transações forem negociadas com títulos privados, famosos CDIs, resulta na taxa DI. Tudo isso acontece por um dia, tá? Dentro do mercado financeiro, entre instituições financeiras. CDBs, certificados de depósito bancário, são títulos de renda fixa emitido pelos bancos comerciais. Porque o banco comercial precisa captar recursos para poder emprestar dinheiro, não é isso? Maravilha? Então, para isso que serve o CDB. Beleza? Então, esse é o famoso CDB, Certificado de Depósito Bancário. Quando você empresta dinheiro para o banco, para ele trabalhar com aquele dinheiro. Legal? O que você precisa saber sobre essa encrenca? Primeiro, que quando ele vence, não existe reaplicação automática, tudo bem? Não existe reaplicação automática. Por que não existe reaplicação automática? Porque você comprou um certificado. Quando aquele certificado vence, você tem que comprar outro. Legal? Não dá para você reaplicar aquele certificado. Você até pode comprar um outro certificado com as mesmas condições, tá? Mas não existe reaplicação. Então, vamos lá? Você empresta dinheiro para o banco quando você compra o certificado, não tem reaplicação automática, venceu, tem que comprar outro. Agora você tem 30 segundos, 1 minuto no máximo, para decorar essa tabela de prazos. Se o CDB for emitido com taxa pré ou pós-fixada, ele pode ter prazo mínimo de 1 dia. Se ele for emitido pela TR ou TJLP, o prazo mínimo é de 1 mês. Se ele for emitido pela TBF, o prazo mínimo é de 2 meses. E se for por índice de preços, o prazo mínimo é de 1 ano. Vamos lá, decora rapidinho essa tabela. Decorou a tabelinha? Então tá bom. Responda a questão de número 54 para mim. Qual é a resposta correta para o prazo mínimo de uma operação de CDB para cada indexador abaixo? Legal. Tem questão que é decoreba, né? Se fosse pré-fixado na alternativa A, é 1 dia, não é 30. TR 1 mês, tá certo? Sim, é a alternativa B. Se fosse TJLP, seria 1 mês, não seria 1 ano. E se fosse TBF, seriam 2 meses e não 3 meses. Essa aqui não tem muito o que fazer, você vai ter que decorar esses prazos aí. Tudo bem? Então, esse é o prazo. Quais os riscos existentes em um CDB? Vamos lá? Posso ter risco de liquidez? Posso, não é um depósito a prazo? Se eu for tirar antes do prazo, é possível que eu perca a liquidez com isso. Tem risco de crédito? Tem, mas é amenizado pelo FGC, até 250 mil. Tem risco de mercado? Tem também. Beleza. Agora vamos pensar na seguinte situação. O CDB, ele tem um FGC de 250 mil, não é verdade? Ou seja, se o banco quebrar, eu recebo até 250 mil, tá? Caso eu tenha ali, obviamente, os 250 mil. Mas vamos lá. O CDB é quando eu empresto dinheiro para o banco. Então, eu vou emprestar R$1.000 para o Bradesco trabalhar durante 30 dias. Aí, o mercado criou um instrumento de apoio a bancos menores. Então, se o Bradesco quisesse ajudar o Banco Inter a crescer, o Bradesco podia ajudar com quanto? Com R$250 mil, para ele não correr o risco do FGC, tudo bem? Então, o Bradesco empresta 250 mil para o Banco Inter e o Banco Inter usa aquele recurso lá, só que o Bradesco não podia fazer um empréstimo maior do que esse. Por quê? Porque se ele empresta R$500 mil e o Banco Inter quebra, o Bradesco se ferrou, tudo bem? Então, foi criado um instrumento financeiro no mercado com uma garantia diferenciada do FGC. Esse instrumento chama-se DPGE, Depósito a Prazo com Garantia Especial. O que muda? Que esse DPGE, o Fundo Garantidor de Créditos, é de 40 milhões. Legal? Então, essa é basicamente, né,
a diferença desse instrumento, DPGE, que é o depósito a prazo com garantia especial. Então, quando o Bradesco agora pode ajudar o Banco Inter comprando um DPGE de 40 milhões, porque se o Inter quebrar, tá, o banco vai receber até 40 milhões pelo FGC, tudo bem? Então, isso aqui é o DPGE. Eu brinco que ele é um CDBzão, né? O que pode cair na tua prova? Que o FGC dele é de 40 milhões e o prazo mínimo é de 6 meses e máximo de 36. Legal? 6 meses e máximo de 36. Isso é o DPGE. Então, quando cair na tua prova, qual que é a garantia, por exemplo, né, do DPGE, você já sabe que a garantia é de 40 milhões. Beleza? Então, vamos nessa. Seguimos, então. Como que eu encontro e onde eu encontro ações para serem vendidas? Através das corretoras. Posso comprar ações através de distribuidoras. Então, se cair na tua prova, João procurou uma agência bancária para comprar ações de Juan S.A. A agência vai orientar João a procurar uma corretora, por exemplo. Né? Ele não vai conseguir comprar ações direto da agência. Né? A agência é um canal de acesso, né? Mas eu vou comprar sempre através de uma corretora, como se fosse um imóvel que eu tenho que ter um corretor para comprar. E eu posso comprar através do home broker, né? Que nada mais é do que um canal da própria corretora, só que é um meio de eu comprar sozinho, pela própria internet, essas ações. Legal? Tudo bem, meu povo? Maravilha. Agora presta bastante atenção nesse tema que vai cair na prova de todos vocês. E ele tem uma interpretação também um pouco, que é uma exceção que vocês vão ter que entender. Então, vamos lá. Juan, tá? Ele chamou o Rodrigo aqui, chamou meu aluno Rodrigo, que é gerente de um grande banco de investimentos, para ele fazer aquela distribuição pública de ações. Legal? Rodrigo ajudou o Juan naquela oferta pública e Juan abriu o capital da empresa de 100 mil reais, colocou no mercado 100 mil ações a R$1 cada, só que, para surpresa de Juan, baixou o Ike Batista nele e ele conseguiu abrir aquele capital e transformar as ações de R$1, elas já supervalorizaram já no lançamento e ele conseguiu vender cada ação por R$10. Se ele vendeu uma ação por R$10 e ele colocou 100 mil ações no mercado, ele fez uma captação de R$1 milhão daquele capital que ele tinha de 100 mil reais, beleza? Isso acontece no mercado primário, anota aí, mercado primário. Parabéns, alternativa A, né? São negociados pela primeira vez os títulos e valores mobiliários. Tudo bem? Tranquilo? Isso é o mercado primário. Legal? Então, sempre, né, que eu tenho mercado primário, são negociados pela primeira vez os títulos e valores mobiliários. Sossegado? Então, vamos lá. Vamos ver se só conhecendo o mercado primário você já responde essa questão número 25. Vamos lá? Questão 25. Legal. Parabéns para quem escolheu a alternativa D de dado. Legal? Então, o mercado primário é o mercado para captação de recursos e o mercado secundário é quando a Vanessa Marques aqui, quando a Vanessa comprou ações da Juan S.A. no mercado primário e agora a Vanessa quer se desfazer dessas ações, quer vender, quer comprar outra ação, já valorizou para caramba, ela vende, a Rosiane Abreu compra aqui, ó. A Rosiane compra. Então, quando a Vanessa vende, a Rosiane compra, aí é mercado secundário, porque o objetivo da Vanessa foi buscar liquidez para aqueles títulos que ela comprou no mercado primário. Tudo bem? Legal? Então, mercado secundário é a palavra-chave do mercado secundário é a liquidez. Legal?
Então, vamos lá, questão clássica de prova, questão 42 aqui na tela. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor. O mercado secundário de títulos, vamos lá, proporciona liquidez aos papéis negociados no mercado primário. Beleza? Liquidez aos papéis negociados no mercado primário. Legal. Então, essa é a palavra-chave do mercado primário. Do secundário, na verdade, né? A liquidez. Beleza? Vamos lá. Mais uma questãozinha aqui, que esse tema vai cair para todos vocês. Todos, sem exceção. Tá? Ambima ama esse tema. Mercados primários e secundários estão corretamente relacionados em... E aí? Qual que é a alternativa correta, né? Parabéns, alternativa C, né? Mercado que ocorre transferência de títulos e valores mobiliários, secundário. Mercado em que ocorre lançamento de novos títulos, primário. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Boa, meu povo. Simbora. Maravilha.